Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, hein? Chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, de segunda a sexta-feira, às 14h, aqui pela Rede Família, conectada a você. Meus amigos, olha, que interessante. Dois amigos caminhavam pelo deserto. Eles sabiam que adiante encontrariam um rio, onde poderiam matar a sede. Em determinado momento, sem que se saiba a razão, um amigo ofendeu o outro. O ofendido tirou da sacola um pedaço de ferro pontiagudo e escreveu na areia o dia e a hora em que foi ofendido. Seguindo em frente, encontraram um rio. Depois de se fartarem de tanta água, o amigo que horas antes havia sido ofendido caiu no rio e estava se afogando. Prontamente, o outro, vendo aquela cena, pulou no rio e salvou o amigo. Assim que estavam em terra firme, o amigo perguntou: por que você fez isso? Porque você é meu amigo. Então ele tirou de novo o ferro pontiagudo, entalhou na pedra o dia e a hora em que o amigo lhe salvara. Questionado por quê, o homem disse: quando um amigo lhe ofende, você tem que escrever na areia para que o vento, a chuva e o tempo se incumbam de apagar. Mas quando um amigo lhe faz um bem, você deve esculpir na pedra para que a chuva, o vento e o tempo não apaguem jamais. Errar é humano. Reconhecer é nobre e perdoar é divino. Hoje eu vou entrevistar, no nosso Visão Geral, um juiz de direito aposentado. E vou começar minha entrevista falando sobre o que eu acabei de falar agora, sobre o erro, sobre o perdão e sobre a divindade. Doutor Odonel Urbano Gonçalves, Gonzales, juiz de direito. Eu acho que é Gonçalves mesmo. Ele vai me confirmar já já. Aposentado, ex-diretor da Casa da Criança Paralítica de Campinas, autor da cartilha sobre o direito dos deveres das pessoas com deficiência. Doutor, me perdoa, é Gonçalves ou Gonçalves? É Gonçalves. Perdão. Seja muito bem-vindo. Acontece que eu o conheço muito como pai do meu amigo e como doutor Odonel, mas o Gonçalves, ou o Gonçalves, né, que eu errei, o Gonçalves eu não sabia. Me perdoa, doutor. Não vai me prender por isso, né, não, Excelência? Não, com certeza que não. O Gonçalves e Gonçalves estão muito próximos, né? Então, porque o Gonçalves vem do espanhol, originário do espanhol. O Gonçalves é português. Então, dois povos que vivem fronteiriços. Da maneira que as pessoas confundem com muita facilidade Gonçalves com Gonçalves. Na realidade, eu me chamo Gonçalves e o meu irmão Gonçalves. Uma questão só de registro. Então, não há por que se preocupar. Não. O senhor foi muito gentil, foi didático, maravilhoso. Mas eu vou preso assim mesmo. Não. Porque o apresentador não poderia falar Gonçalves quando é Gonçalves. Me perdoe. Tá tudo bem com o filhão lá? Tá tudo bem com o nosso querido Asis da aviação? Muito bem com ele. Rogério Urbano. Com os filhos, Rogério Urbano. Bom, né? Rogério Rodrigues Urbano. Tá bem, Rogério felizmente. Tem vários netos, né? 4 lindos netos que eu amo. Ai, que maravilha. Aliás, neto é a sobremesa da vida, né, doutor? Neto, eu tenho 11 sobremesas. 11 sobremesas? 11 sobremesas. Uma mais gostosa que a outra, literalmente. Que delícia. Isso me deixa muito feliz. Eu imagino. Em ter essa turminha junto de mim. Sempre tem um por perto, próximo. É muito bom, né, doutor? É muito bom. Bom, meus amigos, doutor Odonel Urbano Gonçalves, formado em Direito pela Universidade Mackenzie, ingressou na magistratura trabalhista, aposentando-se como juiz titular da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo. Foi professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Exerce atividades no terceiro setor, não é? Desde 2002, com trabalhos na Casa da Criança Paralítica de Campinas, já foi presidente da casa. Atualmente é colaborador voluntário da Associação Cultural, Educacional, Social e Assistencial. Possui, olha só,
escreveu 17 livros, que maravilha, na área do direito, é autor da cartilha sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa cartilha aqui, que aliás é o mote da nossa entrevista, né? Nós vamos falar bastante sobre ela, mas evidentemente que vamos falar sobre outros assuntos. Aliás, eu disse que iria começar pela história do amigo que ofende, do perdão e tal, mas na magistratura, no direito, o juiz às vezes julga segundo o bom senso dele, ou ele julga exclusivamente debruçado sobre o que a lei manda? Bem, a observância da lei pelo juiz e a observância dos fatos escritos no processo, fatos comprovados no processo, são obrigações que o juiz tem. Levar em conta sempre o que está no processo. É claro que uma pitada de bom senso não faz mal a ninguém e sempre é necessário. Você pode enfrentar situações em que as provas estão muito próximas umas das outras. O autor de um lado e o réu do outro. Sei. Então, como decidir isto? É claro que aplicando a lei, claro que aplicando a questão do ônus da prova. Mas aqui uma pitada de bom senso para não se levar ao absurdo, que não se admite uma decisão que leve ao absurdo. Tá. Então aqui o bom senso sempre há de contrabalancear esses fatos e o direito, inclusive. Aliás, o bom senso cabe em quase toda a situação, se não em todas, né, doutor? Em todas as situações. Com toda certeza. Bom, gente, vamos abrir aspas aqui para o que disse o nosso querido entrevistado de hoje. Quando uma entidade filantrópica, repartição pública ou empresa trata bem a pessoa com deficiência, está cumprindo a lei, respeitando sua dignidade e seus direitos. Estamos longe de afastar o assistencialismo enraizado no seio das famílias, dos profissionais que cuidam das pessoas com deficiência e de todos nós em geral. Mas a cartilha é um passo nessa direção. Quanto tempo para fazer essa cartilha, doutor? Bem, essa cartilha não demorou muito. Eu acredito que eu demorei uns 2 meses para fazer a cartilha, entre o início do trabalho e a questão da ilustração, da diagramação e da revisão. De 2 a 3 meses, aproximadamente. A cartilha... Para quem escreveu tantos livros, né? Uma cartilhazinha um livro com todo respeito, né? Um livro é bem mais complicado. Bem mais complicado, bem mais complexo, né? Mesmo porque, como nós veremos um pouquinho mais avante, eu acredito, Alberto, a cartilha procura trazer uma linguagem não jurídica. Porque o objetivo da cartilha, o primeiro objetivo da cartilha é informativo. Tá. Quer dizer, informar a quem? Informar as pessoas para as quais a lei foi feita. Perfeito. Ou seja, as pessoas com deficiência e suas famílias. Perfeito. Então, numa linguagem que nós todos conseguimos entender. Longe do juridiquês. Longe do juridiquês, com toda certeza. Atualmente, o doutor trabalha como colaborador voluntário na Acesa Capuava, em Valinhos, não é isso? Isso, perfeito. E como é que despertou um juiz de direito, aposentado, bem-sucedido e tal, como é que despertou esse interesse pelo voluntariado? Eu diria para você que foi uma coincidência, algo assim que aconteceu por acontecer. Porque passando pelo pedágio de Valinhos, aqui na Vila Anhanguera, eu recebi da concessionária, na época ele distribuía uma cartilha, um folheto, uma revistinha sobre a empresa que administra a estrada. Sim. Folheando essa revista em minha casa, eu encontrei uma pequena reportagem, uma minúscula reportagem sobre a Casa da Criança Paralítica de Campinas. Sei. E aí, eu vou fazer uma visita a esta entidade. E fui. No dia 9 de agosto de 2002. Sei. Fui fazer esta visita, fui muito bem atendido pela coordenadora técnica na época, uma moça chamada Sandra. E na saída, eu perguntei para ela o que um juiz aposentado, um advogado, que na época eu já estava advogando, poderia fazer como voluntário. E para minha grande surpresa, ela disse: o
o senhor pode ser diretor da casa. O que me assustou tremendamente. Como é que eu posso ser diretor de uma coisa que eu não conheço? Sim. Imagina se eu fosse diretor aqui da Rede Família. Seria um desastre, com certeza, pouco tempo você pegaria, porque as pessoas inteligentes... Mas então, aí, quando eu disse que não era possível, porque eu não conhecia a Casa da Criança, fui convidado para comparecer a uma reunião da diretoria. Compareci e ali, aos pouquinhos, nós fomos ganhando pé do que acontecia, ganhando conhecimento da casa. E depois foi, assim, uma história de paixão à primeira vista. Porque quando a gente começa a trabalhar no terceiro setor ou numa entidade filantrópica, é algo apaixonante. Né, doutora? Apaixona e essa paixão é pro resto da vida. E quando é que deixou a presidência? A presidência eu deixei em 2007. 2007. Agora, no ano passado, em 2017, eu deixei a Casa da Criança. Tá. Eu tem certas coisas que eu não sirvo para fazer, né? Ontem, assistindo televisão, porque hoje a gente assiste com controle remoto, a gente para naquilo que interessa, né? Eu não vou citar detalhes e tal, mas estava acompanhando uma entrevista, ainda falei para minha esposa, tem certas coisas que eu não consigo fazer. Tem momentos que eu deixo o profissionalismo, o jornalismo de lado e eu choro junto com a pessoa, sabe? Então, não adianta, eu sou assim, ó. E graças a Deus eu sou assim, viu? Aí eu imagino, por exemplo, pela própria história, pelo próprio currículo que tem o doutor, que isso deva ter sensibilizado profundamente também, né? Muito. A Casa da Criança, onde eu colaborei até o mês de maio do ano passado, tinha naquela época, e eu acredito que tem até hoje, 340 crianças em atendimento. E atrás de cada uma destas crianças, 340 famílias. De posses muito pequenas, muito restritas. É claro que a pobreza conduz à deficiência. E a deficiência perpetua a pobreza num círculo vicioso, sabe? Sim. Que é muito difícil romper isto. A Casa da Criança, assim como a Cesa Capoava, trabalham para romper este círculo vicioso. Mas é muito difícil. Então, nesses 15 anos de trato com famílias e com crianças com deficiência, as experiências são as mais enriquecedoras possível. O valor que se dá à vida é muito diferente. É enriquecedor. Muito maior, né? Enriquecedor. Então, doutor, como nasceu a ideia dessa revista, dessa cartilha? Para falar a verdade, a ideia desta cartilha nasceu de uma pessoa que mora na Holanda. Olha. A Casa da Criança tem com a Holanda, com a Fundação Liliane, que está aqui na capa. Liliane Fontes. Com esta Liliane Fontes, tem uma parceria já de muitos anos. Esta Fundação Liliane remete recurso financeiro aqui para o Brasil, que é distribuído para várias entidades filantrópicas para uso direto com as deficiências das crianças. Muito bem. Uma pessoa chamada Frank Brown, da Liliane Fontes, disse: por que você não escreve uma cartilha sobre essa lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência? Eu havia falado para ela sobre esta lei brasileira que é nova, que é de 2015, entrou em vigor em 2016. Ela falou: por que você não faz um folheto, uma cartilha para as pessoas para as quais a lei é dirigida, num linguajar acessível a elas? Então, esta foi a primeira ideia de se fazer essa cartilha. Depois, embora tivesse deixado a Casa da Criança, a diretoria da Casa da Criança, a ideia continuou e a Cesa Capoava se encarregou de fazer a diagramação, como eu já disse, ilustração, revisão. Aliás, parabéns, hein? E deu um ar assim muito bonito, muito alegre à cartilha. Olha, eu vou até pedir aqui para o César mostrar. Eu estou vendo aqui, são 117 perguntas com respostas. Sim. No nosso bem coloquial, bem fácil da gente entender. Agora,
porque 117 é o número que aconteceu por acaso ou tem alguma razão? Por acaso. Ah, bom. Por acaso. E a metodologia de perguntas e respostas é também para facilitar o entendimento. Olha aqui, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, aqui ó, a pergunta 52. Que pessoas podem ser admitidas na residência inclusiva? Interrogação. Resposta. A residência inclusiva é destinada a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não tem família para abrigá-los ou que estejam deixando instituição ou entidade na qual vivem, ou viviam, perdão. Você vê que coisa? Então aqui tá fácil demais, são perguntas e, aliás, a nossa entrevista, você podia falar para Angélica, que está te acompanhando aqui, assessora lá da Alfapres, fala, Angélica, fala pro Alberto só pegar as minhas revistas e fazer as perguntas que eu vou responder. tá aqui, a entrevista tá aqui, doutora. Essa foi a entrevista mais fácil de se preparar, né? Porque ela já veio aqui todinha pronta. Mas isso aqui, vocês encontraram parceiro, ficou muito caro isso? Não foi muito caro, mas nós dividimos, digamos, os custos com a ACESA, custo de diagramação, porque o custo maior seria para diagramar, ilustrar e revisar. Esse é um custo maior, né? E isto foi feito voluntariamente. Ah, que legal. Eu trabalhei voluntariamente. Então, o custo desta cartilha é apenas o custo de impressão, que foi financiado pela Fundação Liliane. Muito legal. E eu perguntei aqui pro doutor assim, né? Falei, como é que é o nome da cartilha? Aí o doutor falou, não, é para a inclusão da pessoa com deficiência e tal. Aí eu falei, não, mas se eu quiser comprar, eu falei, não, você não compra isso aqui é distribuição gratuita, tá certo? Exatamente. Está logo Quem aqui. recebe? Está logo aqui. Logo no começo aqui. Distribuição gratuita. Quem? Não há um intuito comercial. Mas como é que eu faço? Isso aí está disponível onde? Isso está disponível na Casa da Criança Paralítica de Campinas. Tá. Posso dar o endereço e telefone? Claro. Doutor, nós estamos aqui para informar, pode fazer o que o senhor quiser, o programa é seu. Obrigado. O endereço é Rua Pedro Domingos Vitali, 160, telefone 2127-7230. Tá vendo? Tá no rodapé do vídeo ali, tá tudo certinho. Tá tudo e marcado. pode ser também acessada a cartilha, ou obtida a cartilha, na Acesa Capuava, que fica em Valinhos, na rodovia Flávio de Carvalho, sem número. Tem online também ela, não? Online não temos ainda, mas a ideia é ter esta cartilha online. Muito bem. Advogado e juiz do trabalho, aposentado. Estou folhando aqui a cartilha, que espetáculo, que trabalho bonito, viu, doutor? Parabéns, obrigado. Parabéns. Quanto tempo tem essa cartilha? Foi ditada quando? No comecinho deste ano, em janeiro. Olha, essa que trouxe aqui é minha, né? Essa é para nós aqui, né? Aqui trouxe muito obrigado. Uma coisa interessante, né? Que a pessoa com deficiência, ela nunca quer ser vista como uma pessoa digna de dó, né? Ela quer ser vista como uma pessoa inclusiva, uma pessoa da sociedade. E o brasileiro, como que ele trata hoje, doutor? A lei brasileira de inclusão, você poderia apanhar algumas palavras-chaves para entender o que a lei pretende. Uma dessas palavras-chaves é direito. Uma outra é oportunidade. E uma outra que podemos... Existe uma infinidade, mas três podemos citar aqui. É autonomia. Então, direito, oportunidade e autonomia. O direito é o respeito a ela como pessoa, só por ser pessoa, independente de ter ou não a deficiência. Todas as pessoas, só pelo fato de serem pessoas, têm direito ao respeito. Traçando um paralelo, é como o SUS, o Sistema Único de Saúde, atende que tipo de pessoas? Todas, porque o sistema é universal. Sem dúvida. Então a pessoa pode ser branca, negra, japonesa, a pessoa pode ser pobre. De nada. Não se leva em conta o adjetivo que acompanha a pessoa. Perfeito. É pessoa, pronto. A Lei Brasileira de Inclusão tem esse foco, que nós entendamos, talvez num futuro próximo, quem sabe, que a pessoa com deficiência merece respeito. Como que se respeita uma pessoa com deficiência? Dando a ela oportunidades,
dando a ela autonomia. Sim. Que ela tenha acessibilidade em prédios, em calçadas, em teatros, cinemas, em todos os lugares. Que a deficiência não possa ser obstáculo para desenvolver o que qualquer pessoa desenvolveria. É o que esta lei estabelece. Sim. Nós estamos tocando num ponto crucial, que é o conceito da pessoa com deficiência. Sim. Antes de 2015, antes desta lei, o conceito da pessoa com deficiência era biomédico. Tá. Ou seja, um médico que olhava o corpo da pessoa. Ah, você não tem um braço, então você é deficiente, porque você tem uma disfunção permanente. Ah, você teve poliomielite e tem uma perna estropiada. Tá. Então você é deficiente por isso, só por isso. Hoje não. Com esta lei, que tem base numa convenção dos direitos das pessoas com deficiência da ONU, de 2006, o conceito posto nesta lei é chamado biopsíquico social. Ah, então saiu do campo da medicina única e exclusivamente. Saiu. O médico examina a pessoa. Sim. Ela tem uma disfunção física, sensorial, mental. Perfeito. Tem, muito bem. Ela, em princípio, é deficiente, só em princípio, porque depois vai se examinar, através de um psicólogo, de um psiquiatra, a cabeça dela. O que ela pensa de si mesma. Tá. Quando ela olha no espelho, o que ela pensa dela mesma. Isso é uma outra fase da avaliação. E, finalmente, a social. A social é o Estado dando àquela pessoa condições de acessibilidade, qualquer que seja ela. Então, hoje, a pessoa com deficiência é conceituada como aquela que tem uma disfunção física ou mental, sim, mas que o Estado não dá a ela aquilo que ela precisa para não ser deficiente. Entendi. Aliás, nesse momento, o doutor volta aos tempos em que fazia parte do corpo docente da faculdade, porque deu uma aula aqui, né? Uma explanação maravilhosa, viu, doutor? Aliás, o senhor gostava muito de lecionar, não? Adorava lecionar, adorava. É bom passar conhecimento, né? E perceber quando as pessoas estão absorvendo realmente. É bom passar conhecimento e, melhor ainda, é você receber daquela moçada uma energia muito grande e que absorveu, não aquilo que você ensinou propriamente dito, mas introjetou que isto é interessante. Sem dúvida. Então eu vou pesquisar. Sem dúvida. Eu imagino como deveriam ser interessantes suas aulas, né? Pela forma que você expõe, pela sua didática, muito legal. Nós entrevistamos aqui a Nilza Montanari, foi uma entrevista muito interessante. Ela teve paralisia infantil, com poucos meses de vida. E ela tirou de letra, ela tocou a vida, não foi empecilho não, ela teve um desenvolvimento assim fantástico. Recebemos há pouco também uma médica que perdeu uma das pernas. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se estatisticamente vocês têm isso. As pessoas com deficiência no Brasil são as que... Há um número maior das que nascem com o problema ou um número maior das que ficam com o problema na sequência da vida por qualquer razão? Eu não tenho essa informação precisa, mas eu acredito que é mais decorrente de um nascimento. Do nascimento mesmo. Do que de um acidente. O número de acidentados e que tem problemas grande, né? É grande. Mas no Brasil, Roberto, nós temos 23,9% da população com deficiência. Quase 25% do país, é isso? 23,9%? 23,9%. Isso é o IBGE, o censo de 2010, ou seja, dados oficiais. Entre os nascidos e que ao longo da vida, por alguma razão, se tornaram deficientes. Então você tem, em 2010, 190 milhões de brasileiros, e números redondos isto, né? 190 milhões, 23,9% corresponde a 45 milhões de pessoas com deficiência. É estarrecedor a gente ouvir isso. Eu confesso que é um negócio que a gente não imaginava. Eu não imaginava. É interessante que um percentual maior de mulheres do que de homens. E um percentual muito maior, naturalmente, né, nas cidades
em relação ao campo. Mais a cidade e menos no campo. Mais na cidade e menos no campo. Interessante. Tá bom, talvez até exista a explicação. Vamos lá. Primeiro que para as pessoas que se envolvem em acidente, muito mais na cidade do que no campo, claro, tá certo? Claro. Talvez também porque e das pessoas que nascem, a gente pode até dizer que a alimentação no campo é muito melhor que a alimentação na cidade. Não sei, pode ser que seja um viés também nesse sentido. Ser. E também a concentração, né? Sem dúvida. A nossa concentração populacional, né? É muito maior. Muito maior. Agora, nas cidades. Doutor, deixa eu explorar um bocadinho aí o seu conhecimento. Sob o ponto de vista econômico, né, não é a sua área, mas sob o ponto de vista econômico, como que se classificam essas pessoas? Esses 40 milhões de pessoas são economicamente ativas, são economicamente consumidoras? Como é que eles classificam isso? Sabe disso, não? Não tenho essa informação precisamente também. O nosso problema é que desses 45 milhões de pessoas, um grande número simplesmente não trabalha. Então, é uma população economicamente inativa. E também, além de não trabalhar, uma boa quantidade delas recebe um benefício assistencial chamado benefício de prestação continuada. Perfeito. Bom, mas há um grande número também de pessoas que vencem, que passam por cima. Agora, as que não trabalham, estaria muito mais ligado à efetiva, olha, eu vou falar uma bobagem aqui, inefetiva e ineficácia, quer dizer, a pessoa não tem como trabalhar mesmo, não tem como ela trabalhar em razão do problema, ou por vezes até por de repente, por uma acomodação, alguma coisa assim. Dois aspectos aqui. A questão do recebimento de benefício, esse que eu me referi agora, benefício de prestação continuada, que as famílias, como são muito hipossuficientes, em termos de recursos, perfeito, né, são muito pobres, para usar uma terminologia mais fácil, pobres, às vezes, eu diria não às vezes, mas em muitos casos, este recurso recebido pela pessoa com deficiência, o velhinho ou a criança com deficiência, é o único recurso da família. O único. Ela vira arrimo de família. O que acontece com essa situação é muito perverso para a pessoa com deficiência. Porque o garoto de 13, 14, 15 anos, que as entidades como a Casa da Criança, a Cesa Capuava e muitas outras procuram dar um ensinamento escolar, dar um ensinamento profissional, encaminhá-los para uma profissionalização, para uma habilitação profissional, as famílias com medo de perder o BPC não admitem que o seu jovem vá para a escola ou vá para uma escola profissional. Mas esse benefício, ele nem a aposentadoria no Brasil... É um salário mínimo. É um salário mínimo esse benefício, independente da classe, independente de tudo. Independente de tudo. É um salário mínimo. É um salário mínimo. E as pessoas acabam sacrificando, muitas vezes as pessoas com deficiência, para continuar recebendo esse valor. Pois é, Alberto, mas esta cartilha, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, procura desmistificar um pouco isso, procura mudar esse conceito, procura mostrar que a pessoa com deficiência não merece pena, dó, comiseração, coitadinha. Tudo isto perpetua a pobreza, tudo isto perpetua a má qualidade de vida que ela tem. O senhor é favorável a essas cotas de empresas que são obrigadas a colocar pessoas com deficiência, dependendo do número de funcionários, é o número de pessoas com deficiência. Isso aí é uma boa. Eu sou favorável a estas cotas. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabeleceu outras várias cotas para a pessoa com deficiência. Tem aqui na cartilha, não? Não, isso ainda não. Não tem. Talvez numa segunda edição a gente até insira isso. Mas o problema das cotas é a acomodação. Eu acho que você pode ter cotas, mas paralelamente uma política que empurre essas pessoas para uma atividade profissional, que é a que vai dar dignidade a esta pessoa. Mas então, por isso que nós estamos conversando, por esses assuntos, dá para a gente imaginar que hoje possa até haver uma demanda, mas não tem tanta procura? Existe uma demanda, o próprio empresário, quando quer cumprir a lei de cotas,
ele precisa de um auxiliar de escritório, por exemplo, é só um exemplo, ou de um estoquista, qualquer função, habilitado. Ele não acha. Olha. Ele não acha. Ele precisa, em compensação, tornar acessível a empresa dele. Acabar com os degraus. Ele vai ter que fazer uma série de preparação. Então, é um problema isso. Verdade, não é de fácil solução isso. A lei tem mais de 20 anos e até agora este problema das cotas existe. Alice, doutor, o que vai acontecer dia 2 aqui? É o Dia Internacional do Autismo, né? A CESA Capuava vai promover um debate sobre o tema, sobre o autismo. No dia 2 de abril é o dia chamado de conscientização do autismo. A CESA Capuava é uma entidade que trata de várias deficiências, multideficiências, mas ela tem um foco maior no autismo. Sim. Então, como o dia 2 de abril é um dia destinado ou lembrado como de conscientização do autismo, ela vai fazer um café da manhã muito descontraído e para as pessoas que tenham interesse no tema, para as famílias especialmente que são atendidas nessa entidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre a cartilha, fazer mais ou menos o que fizemos aqui, conversar um pouquinho com as famílias, com as pessoas com deficiência, fazer mais ou menos um bate-papo. Falar em Valinhos aqui, o senhor deu entrevista hoje pela manhã na Rádio Brasil, que a gente fala Brasil de Campinas, claro que a concessão é Valinhos, né? Foi na semana passada. Foi na semana passada? Aqui hoje pela manhã falaram da entrevista que o senhor deu lá. Hoje, pela manhã, quando eu disse que o senhor viria ao programa, porque eu também faço programa de esporte na Rádio Brasil, quando eu disse que o senhor viria ao programa, então aí eles falaram que da entrevista, então eu confundi, achei que tivesse sido hoje pela manhã, foi semana passada. Semana passada. Muito bem. Foi muito interessante. Vamos falar um pouquinho, rapidinho aqui das coisas lá do Supremo? Vamos bem rapidinho? Fala pra mim, o senhor não acha que o juiz do Supremo teria que ser concursado? Existe uma polêmica muito grande sobre isso, né? Sobre a melhor maneira de colocar as pessoas no Supremo como ministros, né? Eu acho que os juízes de carreira seriam sempre a melhor escolha, sempre. Aqueles que entram para o concurso público e vão devagarzinho, galgando postos e podem chegar até lá, como nós temos alguns ministros do Supremo que são concursados. Sim, sem dúvida. Que são concursados. Mas seria mais interessante. E quanto ao emprego vitalício, o senhor também é favorável? Emprego vitalício, para dar garantias ao juiz, eu acho que é interessante que ele seja vitalício. Porque se você imaginar um Supremo Tribunal Federal com metade de juízes que já estejam terminando um mandato, por exemplo, de 10 anos, e a outra metade que está no 5º ano, isso traria para a jurisprudência, para a segurança jurídica, uma marola muito grande. Então, na minha visão, que o juiz seja vitalício, a senhora concorda? Eu concordo com isso. Muito bem. Quanto à Procuradoria-Geral da República, o senhor também defende um concurso público, não indicação? Bom, normalmente os procuradores são de concurso, eles vêm de concurso, fazem uma carreira e chegam até procuradores e são guindados. Um deles, concursado, é guindado para Procurador-Geral da República. Então, a carreira é um pouco diferente da que acontece no Judiciário. Bom, está terminando. Que pena. Estava bom o bate-papo. Gostou? Muito esclarecedor. Muito bom. O senhor me pediu 30 segundos, fique à vontade. Bem, eu gostaria de agradecer ao Alberto profundamente e à Rede Vida. Rede Família. Desculpa, Rede Família. A Rede Família que propiciou esta oportunidade de divulgar esse trabalho. Eu acho que, como eu disse na nossa entrevista aqui, no nosso bate-papo, a cartilha é informativa, né? Essa informação deve ser dada exatamente às pessoas que precisam dela, não os advogados, juízes. Sim, esses já têm essa informação. Sem dúvida. Mas as famílias que precisam, ou seja, as famílias, as pessoas com deficiência. E esta nossa entrevista, este nosso bate-papo, serviu, eu acredito, tenha servido muito para ampliar o conhecimento. Agradeço em nome da CESA Capuava, em meu nome próprio,
esta possibilidade que vocês nos deram. Querido, obrigado, doutor Odonel. Manda um abraço pro nosso querido amigo Rogério. Rogério, parceiro da aviação, voamos tanto juntos, né? Grande Rogério. E ficam as portas abertas aqui pro doutor Odonel Urbano Gonçalves para outras vezes estar aqui na nossa Rede Família. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência, da atenção. Não se esqueçam que eu volto hoje às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós. Tchau.